Então, olá pessoal, estamos na nossa quarta aula do módulo 3 de gestão financeira. E até aqui nós já avançamos bastante, né, no gerenciamento da nossa empresa, começar lá pelo gerenciamento da nossa casa, que é muito importante, eu sempre vou bater nessa tecla, né, da importância da gente ter uma reserva de emergência, porque às vezes no dia a dia, com a correria, com a rotina, com a rotina de gastos, entra dinheiro, sai dinheiro, a gente acaba esquecendo. Porque eu sempre digo aqui no curso que a gente precisa sempre relembrar as coisas, que aprender só uma vez não basta, né? Porque amanhã a gente vai fazer outra coisa e aí tem um dia corrido e acaba esquecendo um pouco do que a gente aprendeu. Então, por isso que é importante sempre relembrar. Então, sempre que vocês puderem relembrar do que vocês foram aprendendo nesse curso, é muito bom. Inclusive, falando em relembrar, vocês já deram. Vocês acessam o curso através da plataforma? Vocês acessam o curso através da plataforma? Vocês já acessaram lá, sim? Eu já. Você já acessou. Você já baixou o e-book que tem disponível lá? Ainda não, prof. Não sei se você chegou a ver, você conseguiu ver lá onde fica o e-book? Não, essa página eu não achei lá, não. Não procurei, né? Não sabia que tinha. É que falando aqui relembrar, né, tem material que pode ser baixado também, né? Então, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, até para quem ainda não viu, né, ainda não entrou no site, pode ir lá entrar. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho, que quando a gente entra na plataforma, e aí vocês entram no módulo 3, então é só clicar aqui no módulo 3, né? Acessar o curso, clica aqui, e aí vai aparecer essa primeira página, que inclusive eu acho, creio que eu mostro para vocês lá no vídeo de introdução, né? Então vai aparecer essa página aqui de boas-vindas, né? Que vai falar aqui sobre o que é estudado no módulo, sobre finanças e resultados e orçamento. Aí descendo um pouquinho, se vocês rolarem essa página até aqui embaixo, vai aparecer assim, ó, material complementar. Aí o primeiro ícone aqui, ó, acesse aqui o material do curso. Clica nele que vai aparecer o e-book, que tem todo o material. Deixa eu abrir já abriu aqui o e-book. Então, esse e-book tem todo o material que já foi trabalhado até aqui no curso. Então é bem interessante, né, para vocês terem em mãos, para caso vocês precisem relembrar alguma coisa, né? Então tem basicamente tudo que foi desenvolvido aqui desde o primeiro módulo. Então vocês rolando aqui as páginas do e-book, vão chegar aqui no sumário. No sumário, vocês podem perceber que tem todos os tópicos, né? Que começa lá desde ser empreendedor, né, até aqui dinheiro versus lucros, né, que já entra na parte de gestão financeira, sobre marketing, vendas, sobre inovação, né, no módulo 4 que vocês estão tendo com o professor Neri. Então, todo o conteúdo, esse conteúdo aqui desse livro foi a base para o desenvolvimento desse curso. Então, se vocês quiserem baixar para deixar guardado para vocês lerem depois, quando vocês quiserem, às vezes relembrar um tópico, né? Às vezes quer relembrar um tópico, analisar, né? Tirar alguma dúvida a respeito de apenas um tópico. É só vir aqui, né, no sumário e ver qual que é a página e ir lá na página, né? Então, por exemplo, aqui, vai lá na página 53 que vai achar aqui de finanças e resultado. Então, é bem bacana ter esse livro aqui para relembrar, né, as coisas que já foram trabalhadas até aqui, tá? Então, aproveite. E também a mentoria ainda fica disponível, tá? Você, Ingrid, você conseguiu acessar? Você já acessou a playlist de aulas gravadas?
Você conseguiu acessar? Conseguiu assistir alguma aula? As aulas gravadas que a gente assiste aqui é ao vivo? Ou Não, as que foram enviadas lá? as que foram enviadas lá. Ontem? De quando? Tem várias, né? Deixa eu abrir aqui só para Eu, eu assisti mostrar para algumas, vocês. sim. Só que depois de quarta-feira eu não consegui assistir nenhuma, por enquanto. Então, Quarta depois de passada. quarta-feira foi sobre esses tópicos que a gente está trabalhando aqui, né? Então, mas não tem, como eu disse sobre a ordem, né? O conteúdo é cíclico, então acaba que a gente vai trabalhando aqui, aí depois assiste lá, né? E reforça o conteúdo, etc. Eu só vou Sim. entrar aqui na playlist só para mostrar, porque deixa eu só entrar aqui na playlist. Deixa eu entrar aqui rapidinho, que eu não tinha deixado aberto, mas eu acho interessante mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Achei. Então, aqui, quando entra na playlist, deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver. Pronto. Quando entra lá na playlist, no link de playlist, vai ter todas as aulas gravadas que estão disponíveis para assistir. Essas aulas foram gravadas previamente. Então, tem aqui, né, a introdução, finanças pessoais, estão vendo? Cuidando na prática das finanças pessoais, guia básica de investimentos, que é uma aulinha de 50 minutos falando do básico mesmo, investimentos para quem quer aprender. Aí essa aula aqui de 5 é de conceitos importantes de gestão financeira. Então, para relembrar mesmo os conceitos de receita, do que é o fluxo de caixa, etc., né? Coisas que a gente precisa ter na ponta da língua, às vezes no dia a dia. Aula 6, como saber se minha empresa está dando lucro, né? Como que faz para saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo, que a gente vai reforçar aqui hoje. Formas de aumentar o lucro da empresa, também aqui ó, na aula 7, tem aumentando o lucro da empresa. Tem essa daqui que eu mandei ontem para vocês, de ciclo e capital de giro, e sobre valor, e a 9 sobre valor e a 10ª sobre precificar corretamente. Então, todo o conteúdo que a gente vê aqui, né, a gente tá é uma continuação, um aprofundamento do conteúdo que a gente vê lá. Né? Vocês podem aproveitar aí no resto da semana para assistir, principalmente esse conteúdo aqui que foi trabalhado, que está sendo trabalhado essa semana, que é o conteúdo dessa semana, que é o conceitos importantes de gestão financeira, como saber se minha empresa está dando lucro e aumentando o lucro da empresa. E o que é legal dessas aulas? Que a gente pode assistir, né, sem precisar parar para assistir. Eu, pelo menos, gosto de assistir como aulas assim, como se fosse podcast. Então, às vezes você está lá almoçando, vai assistindo, né? Vocês fazem isso também com as aulas? De ouvindo as aulas assim, como se fosse um podcast? Como é que vocês ouvem? Deixa eu compartilhar aqui. Não consigo fazer assim, prof. Eu preciso anotar. Ah, você precisa sentar e anotar. Anotar tudo. Eu anoto, faço minhas anotações depois. Olha, se eu tenho uma coisa assim na minha mente que se eu anoto, parece que eu não vou gravar, sabe? Para mim eu tenho que colocar assim como questão de vida ou morte. Então, se eu estou ouvindo uma aula, eu não vou voltar na aula, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu não vou voltar na aula para assistir, porque daí eu gravo, sabe? Se eu anoto, olha, anotar para mim é esquecer, e para você eu acho que deve ser o contrário, né? Quando você anota, você reforça. É isso, Sim, né? quando eu anoto, eu reforço. Então, sobre o assunto que a gente estava na aula de ontem, né? Que a gente estava falando aqui sobre
Deixa eu abrir aqui. A gente está falando sobre coisas que ajudam na nossa análise, né? Então, coisas que ajudam no nosso gerenciamento financeiro, por exemplo, registrar tudo, né, na data correta, vocês viram isso, né? Estratégias do meio do recebimento, então você optar pelo meio mais líquido quando você precisa de entrada de dinheiro, você ter a quantia de capital de giro adequado ao seu tipo de negócio. Ontem eu mandei a aulinha sobre capital de giro, quem não assistiu, assista lá, que é para reforçar esse. Tá bem detalhadinho como é que faz até para calcular a quantia de capital de giro necessária para o seu negócio, tá? Planejar os gastos antes mesmo de fazê-los e acertar no preço do produto ou serviço. E preço é uma coisa que a gente vai ver na semana que vem, tá? Que vai ser bem legal. E agora eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem qual é a diferença entre controlar as finanças e planejar. Qual que é a diferença entre controle e planejamento? Alguém arrisca aí dizer? Quando vocês ouvem assim sobre controle e planejamento, o que vem à cabeça de vocês? Para eu saber. Controlar. O que é controlar para vocês? Quando vocês pensam assim, vamos controlar as finanças. O que é controlar as finanças? Eu acho que os dois andam muito juntos, né? Mas porque, assim, sem um planejamento, não tem o que fazer um controle, digamos assim, né? Fazer um controle do quê? Sem um planejamento. E não dá para fazer um controle sem, né, ter essa noção de planejamento, e ao contrário também, né? Para planejar, né, um serve de base para o outro, digamos assim. Perfeito, perfeita essa resposta. Porque quando a gente planeja, a gente, de certo modo, está estabelecendo as metas, né? Quando a gente senta para planejar um mês, como é que a gente quer que sejam as nossas finanças, quanto que a gente quer faturar, quanto que a gente vai vender, pelo qual preço, né, que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai vender, qual que é a meta, né, de quanto que a gente quer gastar como fornecedor, porque muita gente não coloca meta, né, deixa, como é que é, fala criativa, né, vamos deixar a meta aberta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então, vai controlar o quê? Né? Precisa do planejamento para controlar, porque o controle é no sentido de limite, né? A gente se controla. Então, ter o planejamento, fazer o planejamento é extremamente importante. E também o planejamento é diferente do apenas o registro, né? Porque quando a gente registra, a gente senta ali no mês que passou e a gente faz o registro, ou no dia que passou, né? Então a gente senta e registra todo o nosso recebimento, todo nossas receitas e registra também as despesas. Isso não é o suficiente. A gente tem que planejar para a gente conseguir controlar os nossos gastos e principalmente planejar o nosso crescimento, porque nós precisamos de metas de faturamento, nós precisamos realmente estabelecer metas. E não só estabelecer metas, mas estabelecer estratégias. Então, qual vai ser a estratégia que vai ser seguida? Deixa eu só abrir um slide aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui aberto, que eu gostaria de mostrar uma coisa bem interessante para vocês, que é o seguinte, de como a gente faz para aumentar o nosso faturamento. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Perdão, gente, meu notebook está bem lentinho. Aqui, consegui. Então, vou mudar aqui os slides só para mostrar para vocês sobre meta de faturamento, tá? Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí?
Então, aqui nós temos 3 pilares, né? Que nós podemos fazer. Nós podemos atuar pelo preço, né? Nós podemos aumentar o preço, nós podemos aumentar a nossa base de clientes e aumentar a nossa recorrência. Então, esses 3 modos servem para a gente aumentar o nosso faturamento. Por isso que é importante a gente estabelecer a meta do quanto a gente quer crescer. Então, quando a gente planeja, quando a gente senta para fazer, por exemplo, a projeção do fluxo de caixa, que a gente vai desenhar quanto que a gente, né, quer faturar nos próximos meses, quanto que a gente prevê que vai gastar nos próximos meses, é importante, se a gente quer crescer, a gente pensar nessas estratégias. Então, uma dessas estratégias é a trabalhar no aumento de preços. Sei que essa é uma questão mais que vai ser trabalhada semana que vem, é uma questão mais intrincada, porque e principalmente quando a gente está numa cidade menor, né, que as pessoas têm acesso ou a outros comércios ou a outras cidades que cobram um preço mais baixo, mas tem sim formas da gente agregar valor, aumentar o valor para conseguir um preço mais alto. Essa é uma opção, né, para aumentar o faturamento. A segunda opção é a base de clientes, né? Então, se eu tenho um mercado limitado, por exemplo, se eu atendo só na minha cidade, como é que eu faço para aumentar a base de clientes? Uma das opções que nós temos hoje é trabalhar com a internet. Então, fazer um site, trabalhar com as mídias sociais. Mas mesmo dentro da nossa cidade, né, se a gente não esgotou todos os clientes possíveis, a gente pode fazer o trabalho de aumentar essa captação de clientes, né? Então, a gente pode utilizar, incentivar nossos clientes a fazer marketing boca a boca, mas nós podemos também usar o tráfego direcionado para os clientes da nossa cidade. Eu não sei se vocês já usam tráfego para isso. A Aline disse que trabalha que também cuida lá do Instagram. Acho que inclusive eu vi seu Instagram hoje, Aline. Se você já faz tráfego direcionado. Não, profa. Então, essa é uma opção que se tem quando quer aumentar a base de clientes. Então, fazer tráfego direcionado. Então, às vezes, você mesmo aprender como faz, porque não é difícil. Ou então, existem pessoas que fazem hoje em dia e cobram, né? Tem pessoas que fazem de tudo quanto é tipo de preço, né? Mas também é uma opção quando você quer aumentar a base de clientes ali dentro da sua cidade, inclusive, né? Então, tem as estratégias de propaganda, e daí é a parte da propaganda, né? Que você vai propagar o seu produto. Por exemplo, você fazer uma propaganda no Instagram, que é o tráfego, direcionado para as pessoas da sua cidade, de um público de tal a tal idade que tem interesse, por exemplo, em maquiagem. Você pode fazer isso, um tráfego bem direcionado, né? E aí essas mulheres, por exemplo, que gostam de maquiagem e que já estão interessadas e que é da faixa etária que geralmente compram dessa loja, acabam conhecendo sua loja, né? As que ainda não conhecem. Então, é uma maneira de se apresentar. Mas existem inúmeras, né? Inúmeras outras formas. Aquele velho panfleto ainda funciona, né? E também a gente pode aumentar a recorrência, que vocês já ouviram dizer assim que captar cliente é mais caro, né? Quando a gente quer expandir a quantidade de clientes é mais caro. E quando a gente quer manter o cliente que a gente já tem, é muito mais barato. Então, essa manutenção do cliente que a gente já tem é fazer ele comprar mais vezes, né? Fazer ele comprar com uma certa recorrência, né? Então, ou mesmo, né, se as pessoas não compram o seu produto com recorrência, porque, sei lá, por exemplo, no teu caso, Aline, que tem mulher que chega até a usar maquiagem vencida, eu tô mentindo aqui. Não, uso mesmo. Tem mulher que fica tanto tempo com a maquiagem que a maquiagem está se deteriorando lá, tá quase criando bolor, né?
com a pandemia aconteceu muito isso, porque aí as mulheres deixaram de usar maquiagem por conta das máscaras, né? Aí quando liberou, né, para não precisar mais usar máscaras, a maioria acabou vindo, meu Deus, preciso de um batom, porque eu fui pegar o meu batom, já tava horrível, tava vencido, tava horrível. Esses dias eu vi uma coisa do tipo que eu uso maquiagem vencida, nunca me deu nada, né? Então, às vezes, a cliente fica muito tempo, né? Tem esse tipo de cliente. Mas aí a gente foca também, a gente pode focar ali na questão da recorrência, os produtos que compra com mais frequência, né? Então, no caso ali da maquiagem, a skincare compra com muito mais frequência, né? E também estimular essas clientes até as donas de casa se maquiarem, né? Porque faz bem para a autoestima se maquiar para ficar em casa, né? Para si mesmo. Então existem, né? A gente pode trabalhar com isso quando a gente tem uma perspectiva de crescimento, quando a gente sabe, né? O quanto a gente quer crescer. Então, se quer crescer 10%, quanto de venda você teria que aumentar para atingir esse 10%? Ou quantos clientes a mais teriam que ser atingidos, levando em consideração uma média que os seus clientes gastam? Quantos clientes a mais precisa ter? Ou quantas vezes a mais o cliente precisa comprar? Então, a gente pode trabalhar com isso. Às vezes você quer um aumento que relativamente não é muito grande, então você consegue ajustar seu preço sutilmente, porque o ajuste de preço, às vezes, o ajuste de preço ele não precisa ser geral na nossa loja, né? Ele pode ser em alguns itens que os clientes gostam mais. Então, aquele produto que sai mais, aquele produto que o cliente mais gosta, é aquele que ele está disposto a, inclusive, pagar um pouco mais caro, né? Então, tudo questão da gente ver o quanto, tudo questão da gente ver a disposição também a pagar do nosso cliente. E achar, né? Como tem a aula gravada, que depois eu vou mandar para vocês sobre preço, achar um produto, né? É interessante a gente achar um produto que a gente tenha muita margem de lucro e o custo, né? O custo para a gente seja muito pequeno, mas para o cliente esse produto faz uma diferença muito grande, ele gosta muito do produto e, portanto, ele está disposto a pagar mais caro por esse produto. Então, a gente encontrar esses produtos que nos vão dar mais margem, são esses produtos que a gente pode aumentar o preço, inclusive, né? Não precisa ser um aumento geral. Se for um aumento geral, né, o cliente às vezes acaba sentindo. Mas tem alguns produtos, às vezes, que são mais exclusivos, que só você vende. É interessante fazer isso. Então, isso aqui é bom a gente ter em mente caso a gente queira aumentar o nosso faturamento. Deixa eu rolar aqui um pouquinho para baixo. Rapidinho. Aí aqui, ali é para aumentar o nosso faturamento, né? E aqui para a gente aumentar o nosso lucro. Caso a gente tenha uma meta de aumento de lucro, tá? Inclusive lá na aula gravada sobre lucro, tem lá bem certinho como é que a gente faz para saber se a nossa empresa está tendo lucro ou não. E eu já vou mostrar para vocês uma planilha aqui, tá bom? Então, o lucro, ele funciona da seguinte maneira, né? Não, primeiro, vamos voltar lá para o outro slide, que eu já estou atropelando tudo e já voltamos para isso, porque nós precisamos primeiro conversar sobre lucro, né? Então, eu vou voltar lá para o outro slide. Então, é isso, né? O planejamento é extremamente importante, porque é ele que vai determinar a estratégia que nós iremos tomar, certo? Então, aqui nós temos duas ferramentas, né? Nós temos uma que é a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, que ela visa nos dizer se nós estamos tendo lucro ou não, que aí é aquele método que eu
passei lá naquela aula de gestão econômica, que depois vocês podem, inclusive, assistir para se aprofundar. Mas basicamente a DRE é uma estrutura muito simples, se a gente for ver. É uma estrutura muito simples. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui para vocês. É uma estrutura extremamente simples. É que eu tô sem... Achei, pronto. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, é uma estrutura extremamente simples que serve para a gente saber se a nossa empresa está tendo lucro ou não, que funciona basicamente da seguinte maneira. Ó, tem aprofundado lá, tá? Só estou relembrando aqui com vocês. Então, aqui é a estrutura simples. Vocês vão ver, se vocês pesquisarem na internet assim, DRE, né? Vocês vão ver inúmeras formas de ser feito isso, né? De ser feito esse cálculo. Mas eles seguem a mesma estrutura. E essa estrutura que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a seguinte. Nós temos aqui... Começamos pela receita, certo? Então, você tem uma quantia de receita que foi gerada naquele mês. Você pode fazer isso no mês, você pode fazer isso no trimestre, você pode fazer isso no semestre. O MEI não é obrigado a fazer, mas outras categorias de empresas são obrigadas a fazer isso pelo menos uma vez por ano com um contador, né? Mas essa estrutura da DRE pode ser utilizada para a gente controlar, para a gente saber, né, visualizar se a empresa está tendo lucro ou não, né, se a empresa está tendo lucrativo, está sendo lucrativo. Porque às vezes de fazer só um ano, nesse prazo que a gente leva para fazer, pode ser que a gente esteja tendo prejuízo e não saiba, né? Então aqui nós começamos sempre pela receita, né? Então, o quanto você recebeu naquele mês, naquele período, menos, né? Se você teve venda cancelada, desconto, devoluções, você subtrai o custo da mercadoria vendida, subtrai todas as despesas, né? Tem lá na aula sobre conceitos importantes todas as despesas, água, luz, aquelas despesas administrativas, despesas com vendas, né? As despesas que fazem nosso negócio girar. Aqui você subtrai também despesa financeira, subtrai os impostos, né? E aí você tem o resultado, que é lucro ou prejuízo, certo? Então aqui tem um exemplo bem simplesinho para vocês verem. Então começa tudo com a receita, né? Sempre começa pelo quanto a gente recebe. Menos, aí vai tirando, menos o custo, menos as despesas, menos os impostos, aí vai dar se tem lucro ou prejuízo. Inclusive, se você trabalhar com equipamento, se você trabalha com uma estrutura, se você tem uma estrutura própria, é interessante você calcular a depreciação também. E a depreciação tem um cálculo lá no vídeo também, na aula de gestão econômica. Mas é basicamente isso que a gente utiliza para saber se a empresa está tendo lucro ou não, né? Qual que é a diferença do lucro? Deixa eu voltar lá para a aula, para o outro slide. Qual que é a diferença do lucro, né, dessa gerenciamento do lucro para o gerenciamento do fluxo de caixa? O gerenciamento do fluxo de caixa, ele visa saber, né? Vocês lembram da aula de ontem? Ele visa saber se a empresa está tendo dinheiro para quitar as contas, se está tendo liquidez suficiente para manter as contas em dia, né? E a DRE, que é específica para a gente saber se a empresa está sendo lucrativa, ela visa saber se nosso investimento na empresa foi feito de maneira correta. Vocês lembram qual é a definição de de lucro que a gente falou ontem, né? Então, o lucro é um resultado positivo dos nossos investimentos, certo? Então, qual a diferença entre lucro e saldo positivo? Então,
O saldo positivo é quando a gente faz lá o nosso fluxo de caixa, né? A gente faz o nosso fluxo de caixa. Deixa eu abrir aqui um fluxo de caixa para vocês verem. Então, a gente faz lá o nosso fluxo de caixa, que é feito, né? Pode ser feito de maneira simples, pode ser feito de maneira complexa, isso depende do tamanho da sua empresa, mas nós fazemos o fluxo de caixa para saber se a empresa está tendo liquidez. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos um exemplo de uma planilha de fluxo de caixa. Aqui é uma planilha muito legal, porque nós podemos utilizar, olha só, para planejar, né? Então, aqui nós temos a previsão, né? A gente planeja aqui na previsão, então a gente coloca aqui previsão de recebimento, quanto a gente acha que vai ter de recebimento, né? No próximo, quanto a gente estima, qual que é a nossa meta de faturamento. Então, a gente coloca aqui, vai também subtraindo aqui todos os custos, todas as despesas, todos os gastos, e aqui vai dar um saldo, né? Se é positivo ou se é negativo. Aí, esse daqui da previsão é legal porque você faz antes do mês começar. E aí, quando o mês começar, né? Quando você efetivamente tiver passado por aquele mês, você vai pôr aqui do lado que foi efetivamente realizado. E assim você pode ver se o seu andamento, o andamento da sua empresa, está sendo de acordo com o planejado. Então, é bem interessante utilizar esse daqui para planejamento e controle, como a gente havia falado. Porque você vai ter o planejamento do lado já do realizado. Então, você consegue ver se você está conseguindo cumprir aquilo que você planejou, né? Muitas vezes a gente planeja e tem algumas coisas que ficam na nossa cabeça, né? Ou a gente vai lá, planeja já no fluxo de caixa, e aí depois altera esses dados e aí não tem como comparar, certo? O que a gente planejou com o que a gente fez. Então, esse aqui é um exemplo de fluxo de caixa que combina o planejamento com o realizado, que é muito bom. E aí, se a gente tem aqui, né, a gente coloca todas as entradas menos todas as saídas, então a gente vai preenchendo aqui fornecedor, folha de pagamento, INSS, né? Todos os gastos que a gente tiver, vai dar um saldo. Esse saldo pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Se for negativo, quer dizer que está faltando dinheiro para a gente quitar as nossas contas. Então, está faltando capital de giro. A gente não está conseguindo gerenciar as nossas contas na data correta. Então, isso pode ser um problema de meio de pagamento, de meio de recebimento, aliás, né? O dinheiro está demorando muito para entrar, os boletos chegam, mas o dinheiro não. Pode ser um problema também de preço, o preço ficou errado, então por isso que o faturamento é mais baixo. Pode ser poucas vendas, né? Ou pode ser os gastos muito elevados, né? Que pode dar um saldo negativo. Então, o saldo negativo representa isso. E o saldo positivo representa que nossa empresa tem liquidez e tem um dinheiro suficiente para circular dentro da empresa e mantê-la saudável. Esse saldo positivo, ele se difere do lucro, né? Porque o lucro não é o saldo que a gente tem no fluxo de caixa, né? Não é o saldo o saldo positivo do fluxo de caixa. O saldo é a liquidez. E o lucro, né? O lucro, deixa eu voltar lá para os nossos slides. Aqui. Então, o que era lucro mesmo? Então, o lucro era uma espécie, né, de remuneração. Vocês lembram disso? Então, o lucro era uma espécie de remuneração pela engenhosidade do empreendedor, né? Então, se o empreendedor está aplicando o dinheiro dele corretamente,
se ele tem, isso daí é o conceito, né, de lucro. Se o empreendedor está aplicando o dinheiro dele corretamente, né, se ele acertou no preço e na quantidade de vendas, então teve um bom faturamento que cobriu todos os gastos, cobriu todas as despesas, foi suficiente para cobrir todos os empréstimos, financiamentos, contas parceladas, né? As depreciações, né, que é aquele desgaste do capital, né, o que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, todo o capital ele vai se desgastando ao longo do tempo. E a gente precisa repor esse capital para ele não ir embora, né? Que nem uma casa que a gente tem, né? Se a gente tem uma casa e a gente deixa a casa lá sem fazer manutenção, a casa vai se deteriorando, né? Então vai acontecer uma rachadura aqui, a parte elétrica vai dando problema e a casa vai perdendo valor, né? O terreno aí é outra história, não? Essa casa vai perdendo valor. Então, nosso capital também é a mesma coisa. Então, todo o nosso capital ele tem uma depreciação e a gente precisa repor. Então, se o nosso faturamento cobriu, inclusive, essa reparação e os impostos, né, aí sim a gente tem lucro, que é esse saldo, é um saldo positivo, mas é no geral da nossa atividade, né? Não é aquele saldo positivo que a gente tem ali no final do dia. Claro que tem softwares, tem planilhas de fluxo de caixa que eles, como eles calculam, já eles incluem esses dados, incluem depreciação, incluem muitas vezes, depreciação não, porque não é uma saída de dinheiro, mas inclui impostos, ele já dá para você como é que a empresa está se comportando. Existe, né, essas planilhas que já reúnem numa coisa só, que é meio que uma demonstração do resultado com fluxo de caixa. Então fica mais fácil quando a gente trabalha com essa planilha. Mas essa que é a diferença, entende? Porque para a gente saber se nossa empresa está tendo lucro ou não, a gente precisa esperar passar um tempo, né? Para a gente saber se nosso capital foi bem empregado. Entenderam? Conseguiram entender, pessoal, qual que é a diferença? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Tudo ok por enquanto, prof. Então, aí esse lucro nós podemos utilizar ele para reinvestir, né? Interessante que a gente utilize esse lucro para reinvestir na nossa própria empresa para a gente conseguir fazer ela crescer, né? Tem até uma história que eu vou mandar para vocês lá depois no grupo, que é do pipoqueiro Valdir, é um pipoqueiro de Curitiba, perdão, é de Curitiba. Ele ficou 10 anos esperando o alvará, não sei, a licença dele da prefeitura para ele vender pipoca no centro de Curitiba. E aí, ele desde o início começou a estudar antes mesmo, então ele passou esses 10 anos basicamente estudando o que ele poderia fazer, né? O que ele deveria fazer como empreendedor. Então ele já começou certo, porque ele primeiro fez uma pesquisa de campo para saber por que as pessoas pagavam caro pela pipoca do cinema e não pagavam nem um terço, né, nem um quinto na pipoca de rua. E ele descobriu que era, né, a resposta simples era que era por higiene. Então ele fez questão de mostrar para os clientes dele que ele tinha higiene, então mantinha o carrinho limpo. Mas o interessante é que assim que ele começou a lucrar, né, ter lucro líquido, que é que ele pagava o carrinho dele, pagava os gastos com a pipoca, todos os custos que tinha, sobrava um lucro líquido. O que ele fazia com o lucro líquido? Revertia para o negócio dele. Então, reinvestia numa panela melhor, reinvestia num uniforme. Então, ele começou a andar de uniforme branco, né? E aí, para fazer com que o cliente soubesse que
ele trocava de uniforme todos os dias, porque o cliente poderia pensar que ele estava com o mesmo uniforme a semana toda, né? Mas para fazer com que o cliente percebesse que ele tinha trocado de uniforme, ele foi lá e fez um uniforme para todos os dias, né? Fez o uniforme bordado segunda-feira, e depois outro terça-feira. Então, você imagine o que é para um empreendedor pequeno, que tem lá o carrinho de pipoca, ele reinvestir no negócio, né? Então, muitas pessoas acham que esse investimento, essa dinheiro que a gente injeta na empresa para que ela dê um passo a mais, para que ela expanda um pouco a mais, ele precisa ser um dinheiro de fora, né? Que vem de maioria das pessoas tiram, na verdade, do próprio bolso para ficar injetando na empresa. Sendo que se a gente administrar muito bem a empresa, a gente consegue fazer com que a empresa tenha lucro, e uma parcela desse lucro a gente reinveste, né? Então é assim que a gente consegue fazer com que a nossa empresa atinja o resultado, porque veja bem, se a gente quiser aumentar a base de clientes, a gente vai ter que aumentar os nossos gastos, por exemplo, com propaganda, né? E esse aumento de gastos pode ser coberto por esse lucro a mais que a gente teve, por essa sobra, digamos assim, que teve do outro mês. Então, a gente consegue reinvestir sempre para dar um salto maior na nossa empresa, que é isso que a gente quer, afinal de contas, né? Sempre crescer com a nossa empresa. Então, como aumentar os nossos lucros, né? Como é que a gente faz para aumentar os nossos lucros? Então, primeiro, né, como aumentar o lucro, digamos assim, como aumentar a margem de lucro. A primeira coisa simples é reduzir os gastos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é passar um pente fino nos nossos gastos para saber o que pode ser cortado, o que pode ser reduzido, se não tem gasto a mais, se a gente poderia otimizar a fabricação de algum produto para ele custar menos, se tem algum gasto desnecessário, se tem algum funcionário que não está produzindo o suficientemente, porque para ele se pagar e gerar como é que eu posso dizer, gerar um adicional que vale a pena, né? Que vale a pena. Então, a gente faz esse pente fino para reduzir os gastos. Mas tem ocasiões que a redução de gastos não é possível, né? Às vezes, a gente já está no limite do gasto, né? No mínimo que a gente poderia gastar. Então, não tem mais de onde tirar, né? Se cortar o gasto, vai diminuir a qualidade do produto. E aí a gente não quer isso, né? Então, às vezes não tem como reduzir os gastos. E aí que vem as estratégias como eu disse para vocês, do aumento do faturamento. Igualmente lá no aumento de faturamento, que é aumentar as vendas através da frequência com que os clientes compram, né? Então, se o cliente aumentar a frequência, vai aumentar o faturamento, os gastos permanecendo constantes. Obviamente que se a gente vende mais, a gente tem um pouco mais de custos, mas as despesas permanecendo constante e ali os custos variáveis crescendo só um pouquinho, né? A gente consegue ter esse aumento do nosso lucro. Ou aumentar as vendas através da quantidade de clientes, então a gente consegue aumentar a quantidade de clientes, né? Ou a gente aumenta o nosso preço, que é sempre uma opção. Inclusive, já indiquei aqui para vocês e vou indicar novamente, que é esse livro aqui, tá? Que é tem esse livro aqui, Gerenciar para o Lucro, tá? Mas esse aqui é o que eu já indiquei para vocês, eu indico novamente, que é Seu Cliente Pode Pagar Mais. É um livro bem fininho, que ele fala justamente, que a gente vai trabalhar semana que vem, como a gente consegue fazer com que o cliente perceba mais valor no nosso produto e queira
né, despender mais dinheiro, porque isso é possível sim, tá? Fazer com que o cliente perceba mais valor a ponto dele querer pagar mais, né? Isso é importante, principalmente quando a gente tem uma empresa que a gente está numa cidade interior, a gente tem um mercado específico que a gente atua. Essa coisa do aumentar o valor é extremamente importante, porque veja bem, o lucro aqui, né, que eu coloquei aqui esse slide aqui para vocês verem, que é o seguinte: o lucro ele é resultado da margem, né? A margem de lucro, então aquela porcentagem que você coloca em cada um de seus produtos como margem, né? Vezes a participação no mercado, então quanto a sua empresa ocupa de espaço no mercado, né? Tem as empresas que são primeira, segunda, tem a 20ª empresa do mercado, tudo depende da sua posição no mercado. Então, a participação no mercado tem a ver com isso, com a oposição que você ocupa nesse mercado que você atua, vezes o tamanho do mercado. Né? Então, se o mercado é grande, se o mercado é pequeno, se tem como expandir, porque tem negócio que não tem como escalar, né? Tem pessoas que têm como escalar. Então, vender para fora, ter representantes, isso aí é tudo questão de escala. Então, se a gente pode escalar, é interessante também, ou vender pela internet, etc. Então, o tamanho do mercado. Se a gente conseguir ampliar o tamanho do mercado que a gente vende, a gente consegue aumentar o nosso lucro aqui. Se a gente conseguir aumentar a participação no mercado, a gente também consegue aumentar o nosso lucro. Porque, por exemplo, digamos que a gente vire o top 1 da nossa cidade no serviço que a gente presta, no produto que a gente vende. Ou a primeira marca da nossa região. Né? Então, a gente consegue, sendo o primeiro do mercado, segundo, terceiro, dentre as melhores colocações, né? A gente consegue aumentar esse nosso lucro, certo? Mas, no caso da gente ter uma participação do mercado modesta, assim, no sentido de tem grandes empresas que já atuam no meu mercado, no meu segmento, tem grandes empresas. O meu mercado é pequeno, então não tem como escalar muito, porque se eu escalar vai subir muitos custos. Ou eu vendo, por exemplo, comida numa cidade interior. Então eu vendo hambúrguer numa cidade interior. Não tem como escalar tanto, a menos que eu venda esses hambúrgueres congelados, mas daí vai ser outro tipo de produto, né? Mas se eu tenho um mercado limitado, né? Se eu tenho uma quantidade de clientes limitada, se eu tenho uma participação no mercado que não é muito grande, o que eu preciso fazer? Aumentar a margem de lucro, né? Então, aumentar aquela porcentagem que a gente ganha de lucro na venda das nossas mercadorias. E aí, existem duas opções para fazer esse aumento da margem, né? Uma delas é a gente baixar os nossos gastos, o custo que a gente tem com essa mercadoria. Então, verificar o material que a gente utiliza para ver se não tem fornecedores mais baratos, ou novamente, né, para aumentar essa margem, digamos assim, uma margem geral. A gente fazer uma avaliação dos nossos funcionários, se todos estão sendo produtivos, se existe uma maneira da gente mecanizar de alguma forma para reduzir os custos. Então, a gente pode olhar nessa ótica de redução de custo, de redução de gasto, para a gente poder aumentar essa margem de lucro. Mas, como eu disse, se a gente não tem essa opção de diminuir os custos, diminuir os gastos, porque já está no limite, né? Se não vai afetar a qualidade do nosso produto, aí o que a gente precisa fazer é aumentar o valor do nosso produto, né? Aumentar o valor do nosso produto é simplesmente alterar a percepção que o cliente tem do nosso produto. E não necessariamente que a gente precise
aumentar o valor no produto em si. Então, vou utilizo aqui na minha fabricação de roupas, eu utilizo cetim, então eu vou usar seda para aumentar o valor. Não, não precisa disso. Precisa só que o cliente perceba, porque o valor é uma questão de percepção. O valor é um juízo, é uma avaliação, né? Avaliar, dar valor. Então, o cliente avalia a nossa mercadoria. Então, ele tem uma certa modo de avaliação. Se a gente melhorar a avaliação dele, que pode ser uma percepção, né? Apenas uma maneira com que ele vê o nosso produto, a gente já consegue fazer com que ele queira pagar mais caro. Porque, por exemplo, da história do pipoqueiro lá, né? Que ele pergunta para as pessoas: por que você paga caro na pipoca do cinema e na minha pipoca, né? Aliás, na pipoca aqui dos pipoqueiros da rua, você não paga R$ 5, sendo que você paga lá R$ 30 na pipoca do cinema. E as pessoas falaram que elas viam pouco valor nas pipocas de rua porque parecia que não era higiênico. E aí, o que ele fez? Ele começou a mostrar para as pessoas o quão higiênico ele era. Então, foi assim que ele alterou a percepção das pessoas com relação ao produto que ele estava vendendo, que depois eu vou mandar a reportagem lá para vocês. Então, ele conseguiu mudar a percepção. Então, toda vez que alguém passava perto do carrinho dele, ficava muito assim surpresa com a higiene dele, com o uniforme branquinho, com o carrinho brilhando. Então, isso fez com que o cliente percebesse um valor maior, né? Tem uma designer de sobrancelha que, pasme, ela cobra R$ 6.000 para fazer o design de sobrancelha. Por que ela cobra esse valor? Porque ela oferece meio que uma terapia junto, né? Então ela vai conversando com o cliente, vai, né, levando o cliente, é quase uma sessão de terapia, né? Uma sessão diferente. Então o cliente paga R$ 6.000 para ela porque percebe valor. Então veja bem, o valor é uma percepção e vocês devem já ter ficado assim surpresos muitas vezes com a questão de às vezes a gente não saber o que as pessoas viram, né? Então a gente vê lá um item de moda, tipo um tênis esquisito, né? Com salto, uma calça estranha, e a calça custa R$ 6.000, R$ 10.000. A gente fala assim: como é que tem gente que paga para isso, né? É tão feio, eu não vejo valor nenhum, eu não iria usar isso nem de graça, né? Mas tem gente que vê valor e paga por aquilo. Então, o valor é uma percepção que é subjetiva e que é uma coisa que a gente pode trabalhar e que é o que a gente vai ver na semana que vem, que é uma coisa que a gente pode trabalhar para aumentar a nossa margem de lucro. Porque muitas vezes o que falta é a gente dar um salto no faturamento. É a gente dar um salto de ampliação da nossa empresa mesmo, de faturar mais, vender mais, aumentar a margem de lucro para poder reinvestir mais na empresa, né? Para poder ampliar ainda mais. Às vezes o que falta não é porque enquanto a gente está sempre pensando em reduzir gastos, meio que a gente está ainda com a mentalidade travada no sentido da escassez, né? Então, eu preciso aqui ficar controlando demais até, não que o controle seja, não estou dizendo isso, que o controle não seja importante, mas eu digo de focar 100%, né? A nossa atenção tem que ser dividida também na ampliação, nesse a mais que a gente vai fazer para fazer a nossa empresa crescer, né? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida dessa aula? Tudo certo, professora. Eu vou mandar lá para vocês, então, a reportagem, tá bom? Que é bem interessante. Eu peço que vocês assistam, porque ele tem lições tão valiosas, assim, de como ele conseguiu fazer o cliente. Tipo assim, a pipoca dele não era barata, né? Como ele conseguiu lá fazer o cliente pagar mais caro, né? Então, vou mandar lá para vocês, tá bom? Então tá bom.
Uma coisa interessante que ele fazia, que vocês vão poder perceber, é contar para o cliente o que ele estava fazendo, né? Então, às vezes a gente acha que essa percepção de valor, como a gente faz o nosso produto com tanto carinho, ele tem tanta qualidade, etc., a gente acha que o cliente percebe o valor dessa maneira, né? Ele percebe o valor igual a gente, assim. Mas às vezes não. Então, o que esse pipoqueiro fazia? Conforme ele ia fazendo as coisas, ele ia falando. Então, por exemplo, olha, eu vou aqui pegar, vou receber o seu pagamento, mas eu vou higienizar minha mão com álcool em gel. Então, ele recebia o dinheiro da pessoa, né? Guardava o dinheiro, pegava álcool em gel e, toma aqui para a senhora álcool em gel também, antes de comer a pipoca. Então, a gente contar para o cliente sobre a nossa mercadoria é muito importante. E é assim que a gente vai. São pequenos ajustes. Às vezes o que falta para a nossa empresa é pequenos ajustes que vai fazer a gente dar esse salto, né? Concorda? Concordo. Então, eu acho que dá para a gente encerrar a aula por aqui, para até vocês poderem dar uma descansadinha antes do professor Neri, porque ontem a gente quase emendou as 2 aulas. Tudo bem, prof. Tá bom? Então tá Então, eu bom. vou mandar lá os links para você assistir depois. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Então tá bom. Obrigada, prof. E eu que agradeço a vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre preço, especificamente sobre preço, que é tão importante porque se a gente não está com preço ajustado, a gente não fatura, aí não consegue pagar as despesas direito. Assim, quase que o preço é a origem de todo mal na empresa. Então, boa noite, tá? Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem.